Eu estou muito feliz de poder compartilhar, pastor, aquilo que Jesus tem colocado no meu coração nesses dias, mas não somente aquilo que Jesus tem colocado no meu coração, mas aquilo que eu tenho ousado em viver nesses dias em Deus, porque existe uma diferença muito grande entre você ter uma palavra de Deus lançada no seu coração e você viver aquilo que aquela palavra diz para você viver. Existe uma diferença muito grande entre você ter um chamado, entre você ter uma palavra. Olha isso, eu não sei porquê, mas muitas pessoas têm palavras de Deus acerca da vida delas, mas elas não vivem a palavra que foi lançada na vida dela. E isso não muda a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. A única coisa que vai mudar você, a sua história, é você se posicionar naquilo que Jesus falou a seu respeito, sobre essa palavra que está no seu coração. Todos nós queremos a glória de Deus. Todos nós queremos provar a glória de Deus. Todos nós queremos os milagres, o poder de Deus. Mas poucos de nós estamos dispostos a pagar o preço que é necessário para carregar a glória de Deus. Não é sobre você ter uma palavra de Deus, deixa eu te dizer isso. O Espírito Santo ministrou muito isso no meu coração hoje de tarde. Não é sobre você ter, Jackson, uma palavra de Deus. Não é sobre você ter a presença de Deus. É sobre você carregar a presença de Deus. Muitas das vezes nós temos muito de Deus, mas nós não carregamos esse muito de Deus por onde nós andamos. E isso faz com que muitas das vezes nós não exercemos o chamado que Deus liberou sobre a nossa vida. Isso está queimando aqui dentro de mim. Nós precisamos nesses dias caminhar de acordo com a palavra que foi liberada sobre nós. Os céus estão abertos sobre nós nesse lugar. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas, sobre a nação brasileira, sobre a cidade de Pirapitinga. Eu não sei vocês, mas eu caminho por essa cidade. Eu consigo sentir a glória de Deus nessa cidade. A gente entra em alguns ambientes, pastores, que nosso coração queima. E eu falo com Jesus: poxa, Jesus, o Senhor vai me fazer chorar logo aqui. Mas é nesses dias de desespero que toda a nação está enfrentando, que o povo dele vai viver o maior derramar da glória de Deus. É nesse momento que você vai experimentar o melhor de Deus, porque Deus, ele tem dessas maneiras de agir com a gente. Nós temos palavras de Deus, pastor Isaías. Jesus está liberando revelações sobre nós. Só não recebe revelações, só não recebe porção da glória de Deus quem não quer nesses dias. Deixa eu te dizer uma coisa. Há uns dias atrás, o pastor Isaías me chamou ali e falou assim: Jackson. Eu olhava nos olhos dele, e os olhos dele pareciam estar pegando fogo, de tanta glória que estava transparecendo através dele. Ele disse: Jackson, eu vejo que os céus estão abertos, e muitas pessoas vão ter revelações nesses dias, só não vai ter quem não quer. E a partir do momento que ele disse isso, eu tomei essa palavra para mim. Olha só, o poder disso é para quem quiser. A glória de Deus é para quem quiser. Você pode estar no ambiente igrejeiro, você pode estar aí na sua casa, abrir sua Bíblia. Se você não quiser que a glória de Deus venha sobre a sua vida de maneira estrondosa, ela não vai vir. O Espírito Santo, ele respeita você, ele respeita a sua decisão. A única coisa que vai mudar o que rola aqui em você, para transparecer aqui fora, é você aceitar isso que Deus tem para derramar na sua vida. E a partir desse momento que eu cheguei em casa, eu falei assim: Jesus, eu quero provar disso. E desde então, o Espírito Santo, ele tem derramado revelações extraordinárias sobre a minha vida. É sobre você tomar posse da palavra que está sendo lançada. É sobre você caminhar em direção daquilo que Deus te chamou. Não basta ter uma palavra, tem que ter direção nesses dias, pastor. É algo que flui aqui dentro de mim. Revelações nós estamos tendo. Quem quiser ter, vai ter. Só que não é sobre ter revelação, não é sobre ter uma visão, não é sobre ter direção nesses dias. Nós precisamos ter direção nesses dias. A falta de direção, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me levando para isso. A falta de direção nesses dias vai fazer com que muita gente comprometa a unção que carrega. Deixa eu repetir isso de novo. A falta de direção vai fazer com que muita gente
comprometa a unção que carrega. E infelizmente, chegar ao ponto de negociar a unção que carrega. Nós vamos precisar ser direcionados por Deus nesses dias. Você precisa pedir para o Espírito Santo direciona a minha vida para aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero fugir dos teus projetos. Nós precisamos de direção. Nunca houve na história uma geração tão dispersa, uma geração tão sem direção. Vocês vão entender, está tudo dentro dessa palavra que o Espírito Santo liberou sobre mim. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo, libere uma direção sobre mim. Nós não precisamos de muito, é só olhar. Quantas pessoas que caminham com a gente, pastor Isaías, que tem a palavra de Deus, que tem a revelação de Deus, mas não tem a direção de Deus, ou não busca a direção de Deus. E você vê a pessoa voando e uma hora ela não quer nada com Deus. E é sobre essa direção que nós precisamos caminhar nesses dias. E a direção que Deus tem para nós está a partir do versículo 25 de Mateus 6, que diz: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, ou até mesmo de beber. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Enquanto as suas vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus, escuta isso, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, acaso não vestirá vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis cuidadosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu repetir esse versículo, porque isso é muito forte para esses dias. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Há uma unção nesses dias sobre nós, sobre a igreja de Cristo Jesus. Uma unção que vai nos levar a confiar no Senhor de uma forma extravagante nesses dias. Se existe uma coisa que nós precisamos fazer nesses dias, é exercer uma fé extravagante. E é difícil exercer uma fé extravagante enquanto muitas pessoas que estão à sua volta estão desistindo da caminhada, onde muitas pessoas à sua volta estão dizendo: cara, isso é impossível de se realizar. Não, você tem fé? Então ora que não vai acontecer. Eu já vivi isso antes. Só que aqui, talvez essa pessoa não saiba o Deus que ela serve. E aqui está um ponto muito importante para a gente entender e caminhar sobre isso. Nós precisamos ter certeza do Deus que nós servimos. É essa certeza que vai nos proporcionar a viver a provisão de Deus. É essa certeza que vai nos proporcionar a viver a unção e a glória de Deus. É essa certeza de quem é o nosso Deus que vai nos proporcionar a viver os milagres que Ele preparou para nós, para que nós pudéssemos andar sobre eles. Deixa eu te dizer, todos os projetos de Deus para a sua vida já foram estabelecidos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 vai dizer isso. Tudo que Deus tem para realizar na sua vida já foi pré-estabelecido. Eu perguntando a Deus, falei assim: Jesus, que palavra que o Senhor quer falar hoje, Jesus? Eu já sei, eu vou falar sobre o amor, Jesus.
Afinal de contas, não tem coisa melhor do que falar do amor de Jesus. Principalmente para a gente que gosta, que ama vidas, a gente gosta de falar do amor de Jesus, e Jesus liberou sobre mim algo que eu fiquei pensando. Falei assim, mas Jesus, será que é isso? Ele disse assim para mim: Jackson, o amor atrai muitas pessoas, mas a direção faz com que essas pessoas permaneçam no caminho. Eu falei, mas Jesus, me explica mais. Eu comecei a lembrar de tantas pessoas que nós caminhamos, que nós conseguimos cativar elas através do amor de Jesus. E muitas pessoas aceitam esse amor porque a mensagem da cruz é irresistível. A mensagem da cruz é irresistível. Só que não termina na cruz. Tem o pós-cruz. A mensagem da cruz, olha que linda, ela não termina na cruz. A cruz é só o início da mensagem. O liberar o amor sobre essas pessoas é só o início. O que essas pessoas precisam são de vozes proféticas nesses dias. São de profetas da esperança. O Espírito Santo ministrou que quer levantar profetas da esperança nesses dias. Existem tantas pessoas sem esperança que nós caminhamos. Ontem mesmo, eu estava na casa do Guilherme e da Rayane, eu desci com um pedaço de bolo que ela me deu, e eu indo embora para casa, eu passei por alguns meninos na rua, e eu mexi com eles, eu cheguei em casa, eu peguei 2 colheres e voltei para conversar com eles. Falei, essa é a única forma que eu vou ter de me aproximar deles. Então eu cheguei e falei assim, e aí galera, eu trouxe um bolo para a gente comer e tal. Eles, pô, que isso, cara? Mas eu vou comer junto com vocês. Eu sentei com eles, e eles vendem drogas. Eu conversando com eles enquanto a gente comia, eu fiz algumas perguntas, e entre elas eu perguntei, e aí cara, o que você quer ser quando você estiver mais velho? Ele virou para mim, o pastor, e falou assim, eu não sei. Eu falei, que isso, cara? Como assim você não sabe? Ele, não, nem penso no futuro mais. E o outro fala a mesma coisa. São meninos de 16 e 17 anos que não têm esperança, expectativa de vida. Eles não vão encontrar nada se nós, a Igreja de Cristo, não profetizarmos esperança sobre eles. Não tem expectativa de vida longe de Jesus. E aquilo que nós carregamos é o que dá direção para essas pessoas. Aquilo que nós carregamos é que vai direcionar, que vai apontar o destino, que vai liberar um futuro para eles. Que se levantem em nosso meio em nome de Jesus. Homens e mulheres, profetas da esperança. Pessoas que vão liberar um destino sobre essas pessoas. Eu me questiono muito, eu falo no meu quarto, às vezes eu chego, fico na parede e falo, Jesus, não dá, Jesus. Porque não é só sobre falar do amor de Jesus, tem muito mais do que isso. O reino de Deus, ele requer muito mais do que isso. E como eu disse, poucos estão dispostos a liberar um pouco mais do que isso. Todo convite que Jesus nos chama para andar na Bíblia, ele sempre fala aí, vamos um pouco mais. Sabe, existe um rio para nós andarmos, e Jesus sempre nos convida, entra mais nesse rio. E o convite de Jesus para esses dias, para nós, para a Igreja de Cristo é, libere um pouco mais, vá um pouco mais além. Meu Deus. Eu sentado com eles ali, e quando eles falaram isso, eu segurei para não chorar. Porque vocês sabem que eu choro fácil demais, principalmente quando é lidando com vidas, que é algo que é extremamente sério no reino de Deus. É algo que Jesus nos confiou. Se tem um chamado, talvez você fique assim, eu não sei qual é o meu chamado. Entenda, o chamado universal é que você cuide de pessoas. É que você libere o amor sobre as pessoas, que você discipule essas pessoas. E eu fico me questionando, fico olhando para eles, eu sentado olhando para eles, assim, cara, esses meninos não têm um destino, não tem ninguém por eles. E eu falando, Jesus, eu preciso buscar mais o teu reino. Eu preciso buscar mais o reino de Deus e a justiça dele. Às vezes nós estamos tão focados nesse caos que está rolando aí fora,
Nós estamos tão presos dentro de casa, pastor Isaías. Mas o tráfico, ele não para na nossa cidade. Todos os dias que eu passo, eles estão lá. Todos os dias que eu subo na Brasilinha, 1h, 2h da manhã, eles estão lá, vendendo. Estão lá usando drogas. Deixa eu te dizer, guarde isso no seu coração, com todo amor. O reino das trevas não para por causa da pandemia. Se o reino das trevas continua trabalhando por causa da pandemia, quanto mais o reino de Deus precisa se posicionar nesses dias, buscando o reino dele. Existe algo que me chama a atenção nisso, é buscar o reino de Deus. Mas o que vem a ser o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Em uma tradução simples, o reino de Deus é o domínio do rei. É tudo aquilo que o rei tem domínio. Quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus. O nosso rei tem um reino, e o seu reino tem a sua forma de funcionar. O seu reino tem a sua estrutura toda organizada. E o fato de você buscar o reino de Deus faz com que você conheça como que funciona o reino de Deus, como é a estrutura celestial, o que acontece lá em cima que nós precisamos atrair para acontecer aqui embaixo. Buscar o reino de Deus é muito mais do que você sentar com a sua Bíblia e ler ela por ler, para não dizer que você não leu. Eu já fiz muito isso, mas buscar o reino de Deus está além disso. Buscar o reino de Deus está em buscar a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? É que todos os povos sejam salvos. A vontade de Deus é essa. Todo o sacrifício da cruz, ele teve um propósito, e não tem como a gente fugir desse reino que está estabelecido. Entenda, o reino de Deus já está estabelecido de geração a geração. E eu tenho uma notícia muito boa para você, ou ruim. Se você não quiser viver o reino de Deus, você não vai viver. Vai muito além de salvação. Viver o reino de Deus vai muito além de salvação. Muitas das vezes eu sempre, por lidar com muita gente, por cuidar de pessoas, eu acreditava que o fim de todo evangelismo era a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e estava tudo certo. E a gente até costuma falar que a salvação é de graça. A salvação não é de graça. Ela foi pela graça, mas ela não é de graça. Ela teve um alto preço. Foi um preço de sangue e de cruz. Foi dor. Jesus viveu aquilo tudo ali como um homem, para nos dar a salvação. Nós não precisamos pagar pela salvação. Agora o que nós precisamos fazer é renunciar ao que nós temos para usufruir dessa salvação. É isso que Jesus quer. Se você quer conhecer o reino de Deus, não tem outro caminho. Você não precisa pagar mais preço nenhum, beleza, você não tem que pagar valor nenhum para você ser salvo, mas você tem que renunciar. O preço é renúncia. Não tem possibilidade de viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus, deixa eu repetir, viver o reino de Deus é diferente de vir à igreja. Para você viver o reino de Deus, você precisa renunciar. Eu preciso renunciar. É todos os dias. O reino de Deus é para mulher que é mulher de verdade, é para homem que é homem de verdade. Romanos 8,17 vai nos dizer que todo sofrimento dessa terra não tem como se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Nós estávamos tão pegados nessa correria e Jesus, ele deu um stop na gente. Falou assim: volta a olhar para o meu reino, volta a buscar o meu reino, volta a viver aquilo que eu preparei para a igreja.
E nós vamos viver isso nesses dias, meus irmãos. Eu creio. Os céus realmente estão abertos. Você não precisa de muito, só precisa de um coração sincero. Fala: Jesus, eis-me aqui. Cumpra em mim aquilo que o Senhor ensinou. Nós não precisamos de muito, o reino é simples. É você abrir o seu coração e falar: Jesus, pode fazer em mim. Pode fazer em mim. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei cantar. Meu, você não precisa disso. Você precisa carregar a presença de Deus. Você precisa carregar a glória de Deus. Eu não sei falar bem. Você precisa carregar a glória de Deus. Só isso. A graça basta. A graça basta. Guarde isso no seu coração. A graça basta para que você viva o reino em plenitude. Só a graça. Deixa eu orar por você. Eu peço, Espírito Santo, assim como o Senhor tem me tratado nesses dias, Jesus, assim como o Senhor tem mexido, Jesus, em muitas estruturas dentro de mim, assim como o Senhor tem mexido com a sua igreja nesses dias, tem liberado, Jesus, um caminho novo e vivo sobre a igreja. Eu oro em nome de Jesus para cada pessoa que está assistindo essa live, para que o Senhor libere agora o Espírito Santo no destino sobre ela, que essa pessoa não caminhe mais perdida, Jesus, que ela não se perca mais no caminho, Jesus, que conduz a salvação. Isso é muito triste, Espírito Santo, mas eu oro, Jesus, para que o seu poder, o seu reino de poder invada, Jesus, a casa de cada um que está assistindo agora. E que eles possam, Espírito Santo, ter as suas estruturas abaladas, Espírito Santo, pela sua glória. Para que o Senhor tire tudo aquilo que é imperfeito. Para que estabeleça aquilo que é perfeito. Porque o teu reino faz isso com a gente, Jesus. Em nome de Jesus, gera provisão para os teus filhos. Nós oramos, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem um cuidado especial conosco. O Senhor não deixa faltar nada. Nenhum justo mendiga o pão, Jesus. A sua palavra diz isso. Traga calma, paz no coração desse irmão que está tão aflito, Jesus. Está tão aflita agora, Jesus. Eu oro, Jesus, para que o Senhor possa cumprir os teus propósitos em nossa vida. Em nome de Jesus. E que o teu reino de poder se estabeleça nesses dias. Sobre Pirapitinga. Sobre Santo Antônio de Pádua, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Que a glória de Deus permaneça sobre você. Que você busque o reino dele intensamente. Amém.